Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Tudo ótimo. Então tá bom, vamos lá para mais uma. Vamos lá. Isso E aí. hoje vamos falar um pouquinho, né, Rafa, sobre muitas dúvidas do que é uma mediunidade, né? Exatamente. Em determinadas linguagens, né? Tem várias vertentes disso daí. Uns usa como mediunidade, outros em outras linguagens traz um dom do Espírito Santo. Outras, tem várias outras situações também. Estou dizendo assim, é, dentro de algumas vertentes que a gente estudou, né? E assim são imensas possibilidades, linguagens, assim como tudo que a gente estuda, tudo que a gente busca, a gente percebe dentro do universo o quanto isso é grande, né? E quanto entendimento tem dentro de um significado e de uma presença. Então vamos lá. Então, a gente quis abordar esse tema, né, de mediunidade, que é uma linguagem da questão, né, da doutrina espírita, né, dos conhecimentos da doutrina espírita sobre a espiritualidade, que traz um pouco mais detalhado sobre esse assunto, né? Mediunidade, como você mesmo falou, em outras religiões, né, o dom do Espírito Santo, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É, em outras palavras, né? Então, o que é a mediunidade? O que é o ser médium? É o meio, né? É o médio entre a espiritualidade e o mundo material. Ou seja, usa esse termo para dizer a conexão, né? A conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico chama-se de mediunidade, né? Então, isso significa o quê? É uma faculdade, né? É, um, é uma habilidade que as pessoas têm para se conectar com o mundo espiritual. Ah, mas e quem tem isso? Todos nós temos. Uns mais aflorados, outros menos, uns mais sensíveis, outros menos, né? Uns escutam, outros veem, outros sentem, mas a conexão com a espiritualidade, se a gente começar a perceber, né, começar a prestar atenção, ela existe. Né? Por que uns são mais usados que outros? Quando a gente vai buscar esse conhecimento, N respostas a gente tem para isso, porque cada caso é um caso. Então a gente não traz aqui casos específicos, mas a gente traz aqui o quê? Existe esse conhecimento, basta que a gente vá buscar. Né? Então, uns são usados lá, como na igreja fala, o dom do Espírito Santo, né? Essa pessoa tem o dom. Tem o dom? Tem. Naquela linguagem tem um dom. Se ela fosse para a doutrina espírita, seria um médium. Né? Se ela fosse para uma outra religião, teria outro nome. Mas no final das contas é conexão com a espiritualidade. E a espiritualidade faz uso dessa conexão, faz-se presente, né? Através dos pensamentos, através do sentir, através das energias, né? Ou seja, essa conexão com o lado de lá, vamos dizer assim, faz com que a gente passe a mensagem que precisa ser passada. Então, nesse momento que nós estamos aqui, nós poderemos estar fazendo essa parte, sendo médium, né, da espiritualidade. E a espiritualidade está falando através de nós. Assim como ela fala através de qualquer um. Engana-se a pessoa que acha que ser médium, né, espiritualidade está só dentro da religião, dentro de uma igreja, dentro de algo religioso. Muito por engano. A espiritualidade pode usar um médico, a espiritualidade pode usar um advogado, né? Um advogado pode ser um médium da espiritualidade, um médico pode ser. Por quê? Como, né, nós falamos no começo, isso vai longe, isso vai além das nossas
pequenas perspectivas. É Não muito é sobre, grandioso tudo isso. é aquilo que a gente fala, né, Rafa? Não é sobre o ambiente que você está, é sobre o ambiente que você cria dentro de você. Eu falo isso porque eu já estive na igreja evangélica, né? E tem muita gente que anseia por isso. Ah, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. E tem uma busca interna. Não é o nosso querer. A gente desenvolve isso através daquilo que a gente sente, através daquilo que a gente pensa. É o que a energia que a gente carrega, né? A vibração que a gente carrega. E a gente só precisa entender isso quando a gente tem conhecimento do que é. Para que eu quero desenvolver isso? É para mim? É para o meu próprio uso, para mim ter poder sobre os outros? Ou isso se torna um propósito de vida para mim? Para mim poder ajudar, auxiliar as outras pessoas? Porque esse dom ou essa espiritualidade, essa mediunidade, ela só tem valor no mundo espiritual quando você usa ela como um propósito para ajudar as outras pessoas. E independe de como você faça. Mas você precisa estar consciente. É aquilo que eu falei na live passada. E as pessoas brincam muito com isso. Muitas vezes constrange outras pessoas com isso que recebe. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência dentro disso, da responsabilidade que a gente carrega quando a gente recebe isso. Quando a gente recebe essa dádiva que ao mesmo tempo não te faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário, te coloca numa posição de humildade, de você saber que você está aqui para auxiliar. Você vai deixar de pensar muito mais em você e pensar muito mais no outro, porque você consegue receber muitas vezes o que é do outro. Muitas vezes você é escolhido dentro dessa situação para transmitir uma mensagem e a gente tem que fazer isso com plena consciência do que Deus quer de nós e não do nosso querer particular. Então isso faz muita diferença. E você começa a entender muita coisa. Os silêncios que você traz, muitas vezes as quietudes que a gente, muitas vezes, para as pessoas é antissocial, é uma forma de você se conectar, é uma forma de você receber, é os melhores momentos que você tem, é o silêncio, é a quietude, é onde você recebe tanto o que você precisa fazer como orientação de como você lidar com isso. É você olhar para você e ao mesmo tempo deixar de você mesmo, porque você começa a olhar para as pessoas de forma diferente. E muitas vezes isso chega e a gente precisa estar preparado. Então, assim, isso é algo, é um propósito maior, mas não é para você constranger ninguém na frente de ninguém, diante de ninguém. É algo permissivo, que você pede permissão. Porque muitas vezes Deus te entrega algo. Mas você tem que saber, a pessoa está ali para receber. Né? Você pede permissão para a pessoa, isso é respeito, isso é amor. Então, quando a gente trata dessas
energias que a gente é incumbido a fazer, a gente precisa ter esse cuidado. E às vezes, se é negado, né, a própria pessoa que vai receber. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, que é o que eu falei na live passada. Isso não é brincadeira. Isso não é para o nosso uso particular. Você deixa, muitas vezes, de olhar para você em situações para você se colocar numa posição de ajuda, de socorro de outras pessoas. Isso é muito importante. E isso é essa habilidade, essa sensibilidade maior que Deus entrega para a gente todos os dias, que o universo nos entrega e nos capacita para fazer, às vezes, algumas coisas que não é para o mundo. É de forma generosa para quem precisa, na hora que precisa, como precisa. E a gente não pode, a gente não deve agir por vontade própria quando isso acontece. A gente precisa ter discernimento de como usar, de como entregar e para quem entregar. É isso, Rafa. Pode concluir. Quando a gente traz os esclarecimentos, é para as pessoas buscarem se aperfeiçoar mais nesse tipo de assunto. E ler de tudo, estudar de tudo. Né? Tem livros para a gente saber sobre isso. Aqui a gente só traz um pouquinho para despertar o interesse nas pessoas. Mas quando a gente fala de espiritualidade, né, as pessoas têm que entender o seguinte: existem espíritos bons e existem espíritos ruins também. Espíritos ruins como? Que gostam de fazer a maldade. Assim como existe o ser humano que gosta de fazer o bem e o ser humano que gosta de fazer a maldade. Né? Mas quando esse ser humano que gosta de fazer a maldade ou o ser humano que gosta de fazer o bem desencarna, parte para o outro lado, o que ele vira? O espírito. Né? O espírito dele sai do corpo físico e ele vai continuar ou fazendo o bem ou fazendo a maldade do outro lado de lá, né? Do lado da espiritualidade, na próxima dimensão, como a gente gosta de chamar. Então, quando a gente traz esses assuntos, né, e que todos nós temos essa capacidade de conexão com a espiritualidade em outras dimensões, então, uns mais, outros menos. Uns consciente, outros inconsciente. Não importa. Mas o que importa é a nossa intenção. Ou seja, qual que é a nossa intenção? É fazer o bem ou é fazer o mal? Muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu faço o bem. Mas na verdade está praticando o mal. Porque essa linha entre o mal e o bem é tênue, é finíssima. Né? A gente precisa trabalhar muito o nosso interior para saber distinguir, discernir o que é o bem do mal. A gente tem que começar a desenvolver muito a nossa conexão com Deus para distinguir o que é o bem do mal. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo o bem, mas está causando o mal. E se as pessoas têm dúvida disso, quando forem estudar, procurem estudar por que a gente está encarnado. Qual é o verdadeiro significado de estar encarnado aqui, vivendo esse corpo físico? Essa resposta, né, da busca desses estudos vai trazer isso, esse discernimento de que a gente faz o bem ou faz o mal. E muitas vezes a gente faz o bem, né, querendo fazer o bem, mas na verdade está praticando o mal de alguma maneira. E então a gente precisa ter esse discernimento. E como é que a gente consegue ter esse discernimento? Mais conexão com Deus, mais amor no nosso coração. Né? Porque quando a gente traz a mediunidade, que é um jeito de falar, ou o Espírito Santo de Deus, ou qualquer outra linguagem que busca essa conexão com o lado espiritual, a gente está falando também de sintonia. Ou seja, você está sintonizado com a espiritualidade que quer fazer o bem, ou você está sintonizando com a espiritualidade que quer fazer o mal, quer fazer a maldade? Ah, mas e como é que eu sei isso? Discernimento. Né? Então, quando a gente vai ouvir, tá, alguém falar, alguém trazer uma mensagem, como é que a gente sabe se aquela mensagem é boa ou ruim? É pela mensagem.
Então, a mensagem é boa, vai ajudar alguém, está fazendo bem. Ah, mas como é que eu sei se a mensagem é boa ou está fazendo bem? De novo, discernimento, conexão com Deus. É aquilo que a gente já falou nas outras lives. Pega a mensagem, pega o conhecimento, traz para dentro de você e sinta se aquilo vai fazer o bem ou se vai fazer o mal, porque Deus vai falar com você. Lembra? Todos somos médiums de Deus. Deus fala com a gente o tempo todo. Mas qual que é o grande problema do ser humano? Nós não paramos para prestar atenção nisso, né? Que Deus falando com a gente. E outra coisa que a gente traz aqui, e o autoconhecimento nos ajuda a discernir, é isso. O que você tem no seu coração? Né? O que você tem dentro do seu coração? Qual que é o teu motivo, né, de fazer as coisas acontecer aqui? Então, tem muitas pessoas que buscam só questões materiais, né? E a espiritualidade ela deixa de lado. Ela está certa ou está errada? Nenhum nem outro, mas se você faz as coisas em âmbito material, sem buscar a consciência espiritual do que você está fazendo, né, pode ser que isso traga consequências não muito agradáveis. Né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo bem drástico, assim. Porque muitas vezes as pessoas buscam a questão material, mas não se importam com o humano, né? Não se importam com o que as pessoas sintam, né? Faz aquilo de qualquer jeito, de qualquer maneira, enganando muitas vezes, passando as pernas nas pessoas, não sabendo aonde que está se enfiando, né? E isso traz consequências muito graves. Porque é aquilo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente emana de energia, volta para nós. Nós temos que pagar, né, se a gente está cometendo algum erro. E muitas vezes é isso que a gente faz, porque a gente busca as coisas materiais cegamente, sem entender e sem prever as consequências daquilo. E muitas vezes a gente está se prejudicando. Né? E quem que traz esse discernimento para a gente? A espiritualidade maior. Quem é a espiritualidade maior? Deus. Ah, mas na minha religião a gente não fala Deus. Fala a fonte divina, fala Criador, fala o amor infinito, o universo, qualquer coisa nesse sentido que traga essa energia maior do que o ser humano, maior que o planeta. Né? Então, isso traz discernimento para a gente. E a mediunidade vem com esse intuito, né, de a gente poder transmitir uma mensagem que vem do lado espiritual. Né? Então, muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma caridade, a gente vai ajudar alguém, sabia que a gente pode ser intuído pela espiritualidade sem saber? Muitas pessoas aí na rua que não dão muita bola para a espiritualidade, que, sabe, passam a vida dormindo para a espiritualidade, está sendo ajudada também, porque todos somos médios, querendo ou não. A grande diferença, por exemplo, é que tem pessoas que querem, né, saber disso conscientemente. E quando a gente quer saber conscientemente, a gente vai atrás do quê? Estudo, busca nos livros, né, busca as coisas que trazem esse crescimento para a gente, de alguma maneira. Então, muitas vezes a espiritualidade usa as pessoas inconscientemente, e está tudo certo, tudo bem, tudo ok. Né? Estão sendo intuídas. Mas qual espiritualidade que ajuda as pessoas inconscientemente? Aquilo, de novo, o que a pessoa tem no coração? A pessoa está fazendo bem, realmente? A pessoa tem amor no coração? Então é a espiritualidade do bem que vai ajudar a pessoa. Mas se a pessoa tem no seu coração maldade, se a pessoa tem uma intenção de prejudicar os outros, né, de se dar bem em cima dos outros, do jeito errado, né, do jeito de ganhar vantagem, atropelando os outros, passando por cima dos outros, qual espiritualidade está ajudando ela? Pode ter certeza que não é do bem. Então, esse discernimento nós temos que trazer para a nossa vida. Hoje, amanhã ou depois da manhã, mais cedo ou mais tarde, nós temos que trazer para nós. Porque nós precisamos, daqui para frente, de fazer as nossas escolhas conscientemente. Ou seja, saber o que estamos fazendo, para que a gente possa entender, né, todo esse mecanismo do universo, da nossa vida, e de uma maneira mais consciente, saber o que está acontecendo com a gente. Por que a gente está passando perrengue? Por que a gente está passando por momentos difíceis? Isso tudo a espiritualidade explica. Né? Quando a gente fala de religião, não é que uma religião é melhor que a outra, mas certas religiões trazem,
né, os ensinamentos da espiritualidade mais detalhado, né, com mais recursos, né, e tem outras religiões que já não trazem tão detalhado. E é essa a grande diferença, ou seja, conhecimento, só isso. Mas as religiões trazem, né, o que pode se trazer. Por quê? Porque tudo vem da espiritualidade. E por que as pessoas, muitas das vezes, né, têm esse preconceito com outra religião? Falta conhecimento, não quer saber. Porque se a gente for estudar todas as religiões, a gente vai entender uma coisa: todas levam a Deus. Todas. Com palavras diferentes, com rituais diferentes, com situações diferentes, levam ao mesmo Deus. Fala lá em amar o próximo, fala em amor, fala em caridade. Todas as religiões, de um jeito ou de outro, falam sobre isso. Só que umas trazem mais detalhado que outras. Mas, como a gente gosta de falar, esse conhecimento que eles trazem, o que a gente tem que fazer? Pôr em prática. Ponha em prática a caridade, ponha em prática o amor ao próximo, né? Ponha em prática essa caridade altruísta, sem querer nada em troca. Fazer a caridade por fazer, isso é amor incondicional. Né? Esse amor incondicional nós E é precisamos aquilo, né? trabalhar, desenvolver. E é aquilo, né, Rafa? Quando você faz o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E a gente precisa estar em paz dentro disso. É o que você faz pelo próximo, é feito para Deus. A gente entende isso. Então, o que você faz para Deus é Ele que vai te dar tudo aquilo que você precisa sem preocupação nenhuma. Então faz, fica em paz. Não tenha medo, não tenha preocupação de ter que... Porque esse tem que ver, aquele tem que ver o que eu estou fazendo. Não. Essa é uma verdade que, às vezes, minha mãe dizia muito isso pra gente. Que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. Se você faz com amor, se você faz com verdade e caridade. Então, é a gente seguir essa linha e a gente ter o entendimento que a vida, ela é maravilhosa como ela é. Cada um tem suas necessidades. E Deus entende cada detalhe de tudo. E é muito perfeito em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pratica. E essa é a grande paz, essa é a grande verdade. E a gente procurar fazer cada vez mais, né? Sem interesse, sem esperar receber nada em troca de ninguém, porque a maior bênção é daquele lá, né? É o ponto para lá, porque ele está aqui, né? É a gente saber que ele ilumina, que ele é parte de tudo e ele é o único que acessa algo em nós que ninguém mais tem o poder de fazer. Que é o nosso coração, que é a nossa alma. E quando a gente faz isso, entregando para ele tudo aquilo que ele nos dá o tempo inteiro, a gente já tem certeza de muita coisa. A gente já entendeu muita coisa. Então faça, sempre faça o bem, pratique, né? Independente se vão ver se você está fazendo, se não vão ver o que você está fazendo. Entenda uma coisa, quem precisa ver, já viu. Quem precisa compreender, já compreendeu. Quem tem acesso ao seu coração, já tem toda a leitura perfeita de tudo. Então, assim, seja uma pessoa mais sensível, não seja, mas entrega. Se ele toca, entrega. Se ele te dá, entrega. Pede permissão, entrega. E faça com amor, faça com dedicação. Faça como se você estivesse fazendo para ele. Então, assim, é algo que
transborda a gente. Aqueles que praticam isso, a gente sabe que muitas vezes não precisamos achar que tudo tem que ter um porquê. Porque a gente, como ser humano, a gente quer esses porquês. A gente fica buscando esses porquês. Mas quando ele entrega algo, a gente tem que confiar. E é aquilo, né? É a gente botar o nosso pezinho. Com certeza ele bota o chão. E quando a gente faz isso nessa segurança de quem é que comanda tudo isso, a gente fica em paz, a gente caminha um caminho firme, né? E a gente sabe de onde vem. E a gente faz isso com amor. E quando a gente faz isso com amor, com essa entrega, a gente está satisfeito. Não pelo que o mundo vê, mas pelo que Deus sabe. E está tudo certo. É aquilo que a gente fala. Sempre que for fazer as coisas, faça com amor. Sinta amor naquilo que vai fazer. Seja com a sensibilidade maior que você tem, ou seja, com a busca que você faz constantemente de querer se melhorar, de querer ser uma pessoa melhor, mas você está buscando. E o mais importante, ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele sabe exatamente o que está fluindo. Então fica em paz, trilhe o seu caminho em paz e entrega tudo que ele te entrega, porque a vida é isso. Quando entendemos que tudo aqui é passageiro, não viemos aqui para permanecer, a gente sabe que aqui é um tempo, né, que a gente tem, e a gente buscar fazer esse tempo, essa viagem que a gente está passando, essa temporada que a gente está passando por aqui, que a gente faça isso valer a pena, né, Rafa? Seja com os dons que a gente recebe, seja com as habilidades que a gente recebe, mas é a gente fazer e entregar. Tudo que ele nos entrega, é a gente devolver. E esse devolver não é para ele. Esse devolver é a gente dar para o nosso próximo, é entregar para as pessoas que estão diante de nós, a quem ele muitas vezes nos direciona, é a gente fazer com muito amor, é a gente fazer com o coração entregue e estar em paz com isso. Essa é a verdadeira espiritualidade, essa é o verdadeiro encontro com Deus, porque tudo que eu faço, que eu boto amor, eu trago ele cada vez mais para perto de mim. Independente do lugar que você esteja, não esqueça disso. Ele está onde você vibra, onde você bota a sua energia de amor e positividade em tudo aquilo que você faz. E a gente ter consciência disso. Então, quando a gente fala, né, esses dons, faculdade e tal, essa sensibilidade, né, por que as pessoas vêm com isso? Tem vários motivos, mas a gente vai falar alguns assim. Vem para que as pessoas possam mostrar o lado espiritual, que ele existe. Então tem pessoas que vêm com esse dom mais aflorado, com essa mediunidade mais aflorada, né, com essa faculdade mais aflorada, para mostrar o outro lado, como que funciona, como que é. Então a gente tem livros, né, e mais livros contando, falando como que é a espiritualidade, né, o mundo espiritual. Aí tem aquela questão da fé, do preconceito, aí é outra história. Mas informação tá aí, para quem quiser, né?
E um detalhe que o universo respeita é o acreditar da gente. Porque a gente vai ver as coisas, a gente vai começar a presenciar as coisas quando a gente acredita naquilo. Quando a gente acredita em algo, aquele algo começa a fazer parte da nossa energia. E aquilo cada vez mais, né, o universo ele trabalha assim, o quanto você quer ver. É mais ou menos assim, né? Então, se a pessoa acredita naquilo, então cada vez mais vai vindo mostrando, devagarinho, aos pouquinhos, para que a pessoa se prepare para aquilo. Então, muitas das vezes é isso, né? Vem a mediunidade nas pessoas para que elas mostrem o lado espiritual, né? Quem que vem com essa mediunidade? Todos nós, mas quem vem com elas mais afloradas? Né? Muitas das vezes vem crianças, ou seja, a gente não nasce com isso. Né? Então as crianças ouvem, escutam, vejam, só que elas falam, né, numa linguagem delas. Né? E muitas das vezes os pais ficam perdidos, não sabem o que fazer, aí vai remédio, muitas vezes é médico, e o que é que a pessoa precisa? O que é que a criança precisa? Ou o que que o adulto precisa que tem essa sensibilidade? É desenvolver essa mediunidade. Né? O que é desenvolver isso? É conhecimento e controle. É você controlar isso. E como é que a gente faz isso? Estudo, né? Vai no estudo, vai num centro espírita, vai num centro de umbanda, vai na igreja, vai aonde o seu coração mostra o caminho. Né? Porque Deus não vai te deixar à toa. Deus vai te dar o negócio, mas vai te mostrar o caminho também. Mas muitas vezes o que as pessoas fazem? Pessoas ignoram os sinais de Deus, né? Mostrando o caminho. Ah, mas o negócio espírita é coisa do diabo, é coisa ruim. Olha que preconceito sem conhecimento. Não é. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? Tudo. Mas quem que é o lado bom e o lado ruim? É as pessoas. É as pessoas que fazem as coisas boas ou fazem as coisas ser ruins, né? Nada mais que isso. Então, é aquilo que a gente fala lá. Qual é a sua intenção? Então, quando a gente fala de mediunidade, né, pode ser o quê? Pode ser o dom do Espírito Santo, pode ser a palavra, pode. É um pastor, é um padre também. Tem mediunidade, recebe, né? Recebe conexão muito, com a espiritualidade. Né? E por que que eles recebem? Né? Porque eles foram desenvolver no caminho deles, no trajeto deles. Né? Agora, as pessoas têm que começar a ter discernimento das coisas. Padre, pastor, não são santos, são homens, são ser humano. O que a gente vê muitas das vezes aí? É pessoas, né, médiums, pastores, padres, né, fazendo besteira. Por que eles fazem besteira? Porque eles são seres humanos. E muitas vezes mancham a instituição, mancham a religião. Mas isso não tem nada a ver. Então por que que pessoas, vamos falar assim, que têm essa leve predisposição de fazer as coisas ruins, né, ser médio aflorado, assim, pastor, muito simples, porque Deus está dando a chance para eles, né, deles fazer a caridade de forma genuína. Né? Ou seja, Deus está fazendo deles, né, o rebanho de Deus ali, e está usando eles para que eles possam fazer essa caridade. Ou seja, ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas. E muitas das vezes, né, esses se perdem. E está tudo bem. Faz parte. Agora, o que a gente traz aqui? É que as pessoas que vão ouvir, né, essas palestras, essas missas, ou seja lá o que for, tenham discernimento do que está sendo dito. Né, para que não virem reféns, para que o medo não possa ser aquela doutrina do medo. Né, é o que a gente vê por aí, infelizmente. Que é aí que você falou no começo lá, as pessoas estão brincando. Quando as pessoas estão brincando, é disso. Vem com um dom bonito, maravilhoso, e usam desse dom para atrair as pessoas, né, para usar do medo para doutriná-las, para usar o medo para criar, né, situações em que a pessoa fique dependente daquilo. Prisionar, né, Rafa? A verdade é essa. Exatamente. Né? Quando era para trazer algo para libertar as pessoas e ensinar o verdadeiro evangelho, ensinar o verdadeiro amor de Cristo, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas começam a ter confusão. Então, a gente tem que ter discernimento. Que confusão é essa? Né? Um padre, um pastor, um médium, um espírita, um da Umbanda lá, fez uma cagada lá, uma besteira, né? Usou mal o seu dom, a sua mediunidade. Aí as pessoas começam a crucificar
aquilo, né, dizendo que é uma maldade, que é do diabo, que é isso, que é daquilo. E não tem nada a ver, né? Por quê? Porque quem está ali que é a questão. Porque a mediunidade, veja, todos nós temos. E quer ver quem foi médium também? Jesus. Jesus foi o maior médium que apareceu nessa terra. Jesus foi o maior pastor que apareceu nessa terra. Jesus foi o maior padre que apareceu nessa terra. Dá o nome que você quiser. Então, ele recebia as mensagens diretas, né, de Deus, da espiritualidade maior, instruindo ele, mostrando o caminho para ele. Quantas vezes ele saía lá e orava, né, orava com fervor lá para entender o caminho que ele queria. Hoje em dia está muito claro, filmes que a gente vê, nessas séries representando Jesus, é maravilhoso quando você vê aquilo. Você começa a entender muita coisa, né? Então, ou seja, existe o médium, né? A mediunidade está para todos, mas quem é o médium aí? Né? Deus está dando a oportunidade para todo mundo fazer a caridade. Jesus mostrou como é que faz. Agora, e o restante de nós? Está fazendo como? E aí que está. Isso é para as pessoas começar a perceber e despertar para isso. O que as pessoas têm no coração? O que esses médios, né, pastores, padres têm no coração? Ah, mas como é que eu vou saber? Pela palavra. Qual é a mensagem que eles estão passando? Está te fazendo bem? É uma coisa boa? Ou está te prisionando pelo medo? Ah, se você não fizer isso, Deus vai se castigar. Olha aí, começou, né, a usar uma palavra bonita para o medo. Então nós temos que ter esse discernimento através do que as pessoas estão falando. Jesus já não deixou claro isso? Através das suas obras, né, vai mostrar quem é quem. Através das suas obras. O que é a obra? É falar, é ajudar alguém, é prender alguém pelo medo. São as obras. Obras boas e obras ruins. Tanto faz. Né? Então quem está ali? Não importa, porque Deus vai dar oportunidade para todo mundo. Que é uma coisa que a gente fala. Padre, pastor, médium, pai de santo. Não são santos, não. Ai, são os escolhidos de Deus. Muito pelo contrário. Né? Não são os escolhidos dessa maneira. Todos nós somos escolhidos de Deus. E cada um aqui nesse planeta tem a sua função. Né? O padre de hoje pode ser amanhã a pessoa que vai na igreja escutar outra pessoa. Então, nesse momento, foi escolhido fulano para ser o pastor, para ser o padre, para ser o médium. Né? Mas amanhã pode ser outro. Agora, o que nós temos que ter em mente e buscar conhecimento? Por quê? Né? O porquê, os porquês da vida lá. Né? Por que aquele é médium? E por que um é florado e outro não? E aí a gente vai entender tudo isso que está acontecendo. Né? Porque Deus está dando a oportunidade das pessoas se redimir. É isso aí. Todos nós aqui nesse universo, né, dentro desse planeta, nesse momento da nossa vida, nós estamos ganhando a grande oportunidade de fazer o seguinte, se redimir. Ou seja, melhorar em algum aspecto. A gente tem que se melhorar, ser melhor que ontem. Né? Uns que têm amor vão amar mais, outros que não sabem o que é amar vão aprender a amar. É se redimir. Né? E aquilo que a gente falou nas lives passadas, né? Sobre o autoconhecimento lá, né? Sobre vaidade, arrogância, ciúme. Ou seja, a gente se redimir de tudo isso. Né? Então agora, vamos analisar assim, quantos médiuns, pastores, padres vaidosos, arrogantes? A gente tem que começar a discernir isso aí. Né? Eles estão ali para quê? Para ver se eles melhoram essa parte. E Deus é tão misericordioso, né, que está dando a oportunidade deles ajudar muitas pessoas para se redimir. Né? Muitas pessoas. Ah, e aquela pessoa lá que é padre, pastor, que não precisa se redimir, por que Deus está dando a oportunidade para ele? Para que ele aprenda a amar mais as pessoas. Olha o quanto isso é profundo, olha o quanto isso é importante na vida de cada um de nós. Entender isso, discernir essas coisas. Né? E de novo, a gente tem que buscar o quê? Conhecimento. Né? Buscar esse conhecimento. E a partir do momento que a gente busca esse conhecimento, que é o desenvolver, como é que a gente desenvolve isso? Aí entra o autoconhecimento. É a gente se conhecer. O que a gente vibra, né? Qual é a energia que a gente emana, quais os nossos momentos de ira, quais os nossos momentos de amor, de paixão.
né? Então tudo isso nós temos que estar o quê? Consciente disso. Para que nós possamos o quê? Mudar, se redimir, se ressignificar. Usa a palavra que quiser. Né? E Na doutrina espírita, as pessoas gostam de usar o quê? Mentores, guias espirituais. E na Igreja Católica eles usam o quê? Anjo da guarda. É a mesma coisa. Então, você veja, são linguagens diferentes, mas no final é a mesma coisa. É aquilo que a gente fala de Deus, né? Deus, o infinito, o amor infinito, o Altíssimo, o Criador, é tudo a mesma energia. É tudo a mesma energia. E é aquilo, né, Rafa? O autoconhecimento, quando você entra no autoconhecimento, o autoconhecimento expande muita coisa em nós, né? Faz a gente expandir muita coisa. E sem nenhuma sombra de dúvida, né? O autoconhecimento já traz a espiritualidade junto. Que às vezes a gente fala, eu vou estudar só o autoconhecimento, eu quero só o autoconhecimento. Mas é uma coisa que não anda sozinho. O autoconhecimento, consequentemente, ele traz a espiritualidade. E a espiritualidade vem trazendo tudo que tem dentro dela. E assim, quando eu quis entender o que acontecia comigo, as coisas, às vezes, que eu via, que eu sentia, eu falei, não, o autoconhecimento vai me bastar. Você lembra bem o tanto que eu tinha medo de determinados livros que às vezes você pedia para mim ler, não, você precisa conhecer o que é bom e o que é ruim, para você aprender a ter equilíbrio e saber dosar a energia, saber entender o que está acontecendo. E eu relutei muitas vezes, né? Mas é fundamental. Eu só fui entender quando eu comecei a vivenciar a espiritualidade, essa entrega, essa busca de entender tudo aquilo. Por quê? Porque o autoconhecimento me revelava muita coisa, só que não esclarecia outras mais profundas que eu tinha, que era exatamente essas energias que eu sentia, essas percepções que eu tinha, às vezes os sonhos que vinham muito frequente, com muita clareza. Então foi através disso, né, eu precisei passar pelo autoconhecimento, eu precisei e passo, a gente vivencia isso todos os dias, porque isso não acaba, as pessoas têm uma ilusão de achar, autoconhecimento, eu vou estudar ali meia dúzia de livros e acabou, não acabou nada. E quando você entra nisso, todo dia é um conhecimento diferente, tudo que se apresenta é algo para você desenvolver, é algo para você ter percepção, é algo que te leva a alguma coisa. E a espiritualidade foi quando eu comecei a estudar a espiritualidade, entrar nisso, buscar esse conhecimento de várias formas e de todos os ângulos possíveis que foi chegando até mim, através de livro, através de vídeo, através de busca mesmo, de me observar, de me perceber, é que eu fui começando a entender o que acontecia e o porquê acontecia. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão genuíno, Ele é tão grande nas coisas que Ele nos entrega, que Ele vai dando caminhos e a gente vai se percebendo dentro desses caminhos, Ele vai direcionando, Ele vai levando a gente pela mão, Ele vai fazendo a gente sentir, a gente perceber, a gente entender a gente mesmo. Ao mesmo tempo que a gente entra para dentro de nós, a gente enxerga um horizonte muito grande, a gente enxerga muitas possibilidades de muitas coisas, entendimentos que antes a gente era totalmente fechado, a gente ignorava, a gente não queria ver. E a gente começa gostar disso, porque
ao mesmo tempo que esse caminho te apresenta muitos obstáculos, também te entrega, às vezes, coisas mínimas. Às vezes os obstáculos são muito maiores do que a beleza que você acessa. Mas é algo tão transformador que transborda a gente em cada detalhe, por mínimo que seja. Às vezes você vê um obstáculo, e é assim, né, Rafa? Quando você adentra o mundo espiritual, nem tudo quer que você siga, quer que você vá adiante. E é muito claro isso. E a gente tem muito mais obstáculos do que outra coisa. E quanto mais obstáculo a gente tem, mais Deus dá um jeito de mostrar pra gente que a gente está no caminho certo, que é ali. E muitas vezes você fala, não vou desistir. E ele fala, você vai desistir? Por que você vai desistir? Se eu superei toda dor, todo sofrimento que eu passei, qualquer obstáculo vai te fazer parar? Então a gente precisa olhar para tudo isso, a gente precisa vivenciar. Não adianta eu contar a minha experiência, porque cada um vai vivenciar suas experiências dentro daquilo que precisa. E o autoconhecimento, a espiritualidade, ela é maravilhosa. Ela traz coisas que a gente não imagina. Traz conhecimento, traz habilidades. Não é da gente querer alguma coisa, mas isso, ao mesmo tempo, te traz uma segurança de você encontrar em você uma realidade que você olhe, você dá sentido, e ao mesmo tempo te abre a visão espiritual, te abre a sua mentalidade, te abre as possibilidades de entendimento de situações que a gente muitas vezes não imagina. E aí você começa a se perguntar por que eu, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que estar vendo essas coisas? Aí você começa a entender todo o processo de vida. Você começa a entender todos os porquês, todos os seus questionamentos da sua vida inteira. E isso vai se transformando, isso vai desabrochando, isso vai criando uma energia diferente em nós, dentro de nós. Porque a nossa visão muda. E não é aquilo de você mudar uma visão voltada pelos sentimentos humanos. Puro humano, entendeu? É um sentimento que você visa o Criador. É você entender toda a energia gerada naquele caminho que você precisa andar, naquele caminho que você, de alguma forma, está sendo guiado e tendo entendimento disso. Então, é algo fantástico e cada um que vive essa experiência sabe exatamente o que eu estou falando. Não é sobre o mundo, é sobre nós, é a nossa trajetória de vida. É o nosso caminho. E vai além. E a gente sabe que todos os dias a gente tem algo novo para aprender e a gente vai aprender. A gente deixa de ter certos, como que o Rafa fala, né? Certas paixões do mundo, certas coisas que já não faz mais sentido para a gente. Quando a gente começa a trilhar esse caminho e a gente começa a vivenciar
na profundidade do querer, da energia que a gente busca, que é a energia de Deus, a energia divina, a gente entende isso. A gente vê que tanta coisa perde o sentido. A gente desperta para algo muito maior. A gente passa a ter cuidado com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas falas. E aprende também a ter discernimento naquilo de quando ele te entrega algo. Eu aprendi uma coisa, que às vezes vem algo, é o que a gente fala dos insights, né? Quando ele te entrega algo, e é para você fazer, e você não faz, você tem que saber que você vai ter que responder por aquilo. Porque você, apesar de estar no caminho, você querer trilhar esse caminho, se algo mexe no que você não quer, você se nega. E quando a gente se nega, a gente mostra para ele se a gente está ou não disposto a fazer o que precisa ser feito. Porque ele é isso, ele é discernimento, ele é direção, ele é verdade, ele é amor. Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que algo que vem tem que ser feito. E você entende muita coisa dentro de tudo isso que o Rafa falou. Às vezes aparece um filme e você começa a ver aquelas histórias, né? E tem uma percepção muito bacana desse nosso trilhar o caminho. Então, assim, é a gente agradecer pelos dons, quem tem os seus dons, é agradecer pelo direcionamento e fazer o que precisa ser feito. Porque hoje, mais do que nunca, ele está mexendo em estruturas que muitas vezes querem se manter em pé de qualquer jeito, às vezes até as nossas mesmo. E a gente mostra aí o quanto a gente está disposto realmente a trilhar esse caminho espiritual. O quanto a gente abre mão do nosso querer para muitas vezes um querer egoísta, né? Egóico, né? Para fazer realmente o que precisa ser feito dentro daquilo que ele nos entrega. É por mim ou é por ele? E a gente precisa entender muita coisa dentro disso. E a espiritualidade nos entrega todos os dias tudo que a gente precisa. Deus é tão bom, tão maravilhoso, né? Que ele, tudo que ele permite, né, é porque é a permissão dele. Tudo que a gente tem e ele permite é a permissão dele. Então todas as religiões é porque ele permite. E por que as pessoas têm tanto preconceito e falam que a religião que não conhece é do diabo, é coisa ruim, é não sei do que, é não sei da coisa. Falta de conhecimento, né? Um preconceito que falta conhecimento, né? E daí, dentro disso, é o que a gente fala assim, a espiritualidade, né, tem a espiritualidade do bem e tem a espiritualidade do mal. Tem pessoas que gostam de fazer o mal, então tem espíritos que gostam de fazer o mal também. A grande questão nesse momento é o que é que você está atraindo para você? Né? Espiritualidade do bem ou espiritualidade do mal? Aí você pode falar assim, mas como é que eu sei disso? A sua intenção, o que é que você vibra? Você vibra no bem ou você vibra no mal? Ah, eu não sei, não sabe? Então presta atenção no que você pensa, presta atenção no que você fala, presta atenção no que você sente. Se você... porque a gente está aqui trazendo o quê? Um exemplo assim,
se alegre, seja feliz com a felicidade do outro. Isso é espiritualidade do bem. Agora, se você quer ver o seu irmão, né, na lama, quer ver seu irmão na pior, você está dando brecha para a maldade. Infelizmente é assim. É uma vírgula fora do lugar, você ou está na espiritualidade do bem, ou você está na espiritualidade do mal. Você atrai para você aquilo que você vibra, né? Claro que nós aqui somos pessoas, né, espíritos em evolução. Então nós temos que ter esse discernimento e ter esse equilíbrio. Claro que horas a gente faz algo bom e horas a gente faz algo mal. Isso não tem problema. O problema é ficar cego para isso, né? A Então gente nós temos saber que ter o quê? reparar, né, Rafa? A gente tem que prestar atenção. Opa, fiz uma coisa errada aqui. Fiz uma maldade aqui. Poxa, vou se ressignificar, né? Vou compensar essa maldade aqui fazendo uma coisa boa. E vou batalhar mais ainda para trabalhar o bem dentro de mim. Então vou fazer mais do bem, desenvolver mais essa energia boa, né? Agora, se você faz a maldade, você está dando brecha para a maldade. Você vai atrair mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, quando a gente fala que todo mundo é médium, sabendo ou não sabendo, a gente capta as energias da espiritualidade. Semelhante atrai semelhante. Então, se você tem boas intenções, você vai atrair energias com boas intenções. Mas se as suas intenções não são tão lá boas, você vai atrair energias com intenções que não são boas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, muito forte. Por exemplo, assim, uma pessoa está com uma intenção, ela sai de casa com uma intenção de brigar. Ela está com raiva, ela sai com uma intenção de brigar. Ela não acha ninguém para brigar, tal, e ela está com aquela intenção. Vai vir mais pensamentos de briga e de situações de briga para que ela aumente aquela energia, né? E aí ela vai brigar com quem aparecer na frente dela. É uma coisa que, quando a gente estuda, eles falam bastante assim, a espiritualidade nos ensina. A espiritualidade, seja boa ou seja da maldade, ela só dá cor e vida àquilo que o ser humano já tem. Então, quando a gente põe a culpa no diabo, no satanás, naquilo, a gente está fugindo de uma responsabilidade que é nossa. Ah, é porque isso é coisa do satanás. Ah, é porque isso é coisa do diabo. Não. Ou seja, satanás e diabo só deu cor e vida àquilo que o ser humano já tem. Ou você acha que o ser humano é bonzinho? Ou o ser humano só quer fazer o bem? Olha o planeta aí. Né? E a gente não está fora disso. Nós também estamos nesse planeta. Então, será que... O que a gente tem dentro da gente? Parece que não, parece que porque a gente está falando aqui, a gente é escolhido isso negativo. É uma briga diária, é uma luta diária entre o bem e o mal dentro de nós mesmos. Só que a gente já decidiu, a gente quer fazer o bem, a gente quer participar, né, das energias do bem. E é uma briga, todo dia é uma luta diária interna entre o bem e o mal. O que eu preciso melhorar? Nossa, fiz esse negócio aqui, não gostei, não foi muito legal. Você vai melhorando, você vai trabalhando, você vai buscando mais conhecimento para que você saia dessas energias, né, que você não gosta, que te incomoda, que não é legal. Então essa questão de prejudicar o outro, né, a gente pensa 2, 3, 10 vezes. Muitas das vezes é real. A gente prefere ser prejudicado do que prejudicar os outros. Por quê? Porque lá na frente, a conta energética, a questão espiritual, é a que vale. E é ali que é o problema. Né? Então, muitas vezes, um pensamento nosso aqui, uma ação nossa aqui, né, vale muito mais lá na espiritualidade. E uma coisa, a gente sabe, tudo que acontece na vida da gente, né, é por razões nossa mesma. É consequências do que a gente fez. Ah, mas isso foi injusto. Não foi, não existe injustiça no universo de Deus. Né? A gente só está colhendo aquilo que está plantando. Então, se a gente está sendo prejudicado hoje, é porque ontem a gente prejudicou alguém. Isso o que é? É ensinamento, para que a gente passe na nossa pele aquilo que a gente fez outras pessoas passarem na pele. E, né, com a graça de Deus, a gente aprenda a não prejudicar mais os outros. De nenhuma forma, de nenhum jeito.
Dentro disso que você está falando, né, Rafa, quando Deus diz ame os seus inimigos, a sabedoria dele é tão profunda que ele ensina a gente a amar a gente mesmo, porque nós somos os nossos próprios inimigos. Pois nós criamos as situações. Essa é a realidade, né? São coisas assim muito claras, e quando você vai lendo e você vai entendendo as coisas, você vai tendo o entendimento, isso vai fechando, né? A conta começa a bater. E a gente começa a perceber que não tem essa de fazer para o outro, você está fazendo para você mesmo. Alta que a gente se pergunta, né, o que eu estou atraindo? O que eu estou vibrando dentro disso? Né? Dentro dessa energia toda. O que eu atraio para a minha vida? E dentro disso que você está falando, né, é uma coisa simples, mas que passa despercebido. Vou trazer um exemplo que a gente deu na live passada. Por exemplo, o ciúme. Né? As pessoas que têm ciúme. Reflita, o ciúme é uma coisa boa? Quais são as consequências do ciúme? É só a gente parar e analisar cada coisinha que a gente sente, cada coisinha que a gente vibra. Pare e preste atenção. O ciúme traz coisas boas? Eu acredito que 100% que não. Né? Porque o que a gente vê de ciúme? É briga, né? É conflito, é desaforo, né? É só encrenca. Isso é uma coisa boa? É simples, é só a gente olhar para dentro. Olhar para dentro, quando a gente fala, é isso. Pega o conhecimento e traz para dentro e reflete, medita em cima daquilo. Né? A mágoa. A mágoa é uma coisa boa? Olha, pergunta para ela se ela é uma coisa boa. Por que que se pergunta para ela? Porque a mágoa é uma energia. E essa energia se revela para você quando você põe o foco nela. Então medita em cima dela, reflita. Né? A mágoa é uma coisa boa? Você vai chegar à conclusão que não é. Não é uma coisa boa, porque só traz desgosto, só traz sofrimento. Como que isso pode ser uma coisa boa? Né? Então é isso que a gente fala. Esse discernimento nós precisamos aprender e rápido. E não é difícil, é só a gente olhar para nós. Né? Então esse discernimento das coisas, o discernimento do conhecimento que vem do outro. Né? Então se a pessoa está trazendo um conhecimento para você, é porque Deus permitiu. Agora, se o conhecimento, se ele está fazendo bom uso ou mau uso do conhecimento, é a pessoa que recebe que tem que ter esse discernimento. Pega aquele conhecimento e traz para você. Poxa, essas palavras, esse ensinamento, esse conhecimento, vai fazer coisas boas? Você sente, você consegue sentir isso. Quer falar alguma coisa? E é assim, né, Rafa? É a gente estar feliz com tudo que chega. E entender que cada um tem um movimento, cada um tem uma energia, e cada um vai fazer o que precisa ser feito dentro daquilo, né? E quando a gente para, às vezes, para pensar, sentir que Deus quer da gente nisso. Que Deus nos mostra todo o tempo dentro disso. E sentir essa energia e caminhar percebendo todas as frequências, né? Quando a gente conhece de energia, a gente percebendo todas as frequências, tudo que chega, tudo que sai, a gente sentindo, emanando. Como que eu me comporto internamente? É fácil da gente perceber isso. Eu estou em paz com isso? Né? Se eu estou em paz, tá tudo certo. Não tem nada errado. Então segue, a gente precisa seguir o caminho da gente em paz nisso, no que cada um faz, em cada conhecimento que chega. É a gente não se preocupar
muitas vezes com situações ou alguns detalhes. É a gente entender que Deus entrega para cada um aquilo que precisa. E o nosso coração é um portal muito acolhedor e ao mesmo tempo transborda muita coisa boa. E a gente entender dentro de tudo isso, o que eu posso, né, fazer para caminhar melhor, caminhar com leveza, sem preocupação. É exatamente isso, é a gente sentir no que te traz paz e o que te traz preocupação. Se traz preocupação, a gente tem que refletir sobre isso. Se isso traz paz, segue seu caminho em paz e faz o que precisa ser feito. Pede direcionamento o tempo inteiro em tudo que for fazer. Entrega. Dá o seu melhor. Porque a energia, ela é muito contagiante, ela é muito... E não é você imaginar algo de uma forma, não. Porque a gente sai fora disso. Se a gente for imaginar, a gente for querer as coisas como a gente quer, a gente sai fora disso. Porque não é o que a gente quer. É o que Deus determina muitas vezes no que a gente está fazendo. Mas a gente precisa sentir paz. A gente precisa ter esse discernimento e ter esse caminho baseado nessa paz, nessa tranquilidade, de tudo que a gente gera, de tudo que nos é entregue, de tudo. E quando a gente tem esse direcionamento, a gente acolhe tudo que chega, porque aquilo é crescimento também, né? Independente de como, a gente sempre vai tirar algo bom daquilo. A gente não... É uma coisa que não se explica, mas a gente consegue tirar algo bom daquilo. A gente consegue ter entendimento de tudo que nos chega. Que é aquilo que o Rafa falou, não importa, muitas vezes a gente está... as pessoas discriminam ou falam as coisas. Não importa, a gente sempre tira algo bom de cada lugar, de cada ambiente, de cada pessoa, de cada situação. E a espiritualidade vem para nos mostrar isso. O quanto isso é grande, o quanto isso é bom. O diferente não nos assusta. O diferente vem para agregar coisas onde a gente pode tirar algo bom dali. Isso é espiritualidade, é a gente conseguir ter esse entendimento, esse discernimento dentro de tudo que nos é apresentado. Seja bom, seja ruim. E essa é a paz de quando a gente sabe o que a gente está buscando. Então isso é fundamental, a gente precisa aprender a sentir isso. É através desse sentir, dessa conexão com o ser maior, né, com Deus, que a gente vai saber exatamente o caminho que a gente está trilhando. E não importa o que vem, a gente sente na nossa alma, no nosso coração, tudo aquilo que a gente precisa sentir. Mas a gente precisa também estar com essas energias limpas. É o que eu tô vibrando. É tudo. É um entendimento, energias que chegam de todos os lados, mas a gente precisa sentir isso.
A gente precisa sentir isso. O que o nosso caminho nos direciona, o que o nosso caminho nos diz. E a gente ficar em paz com isso. E a gente fazer o melhor, entregar sempre o nosso melhor. Tudo aquilo que a gente faz. É fácil? Não é. Não foi fácil para Deus também. E por que a gente... Que é aquilo que eu sempre trago, né, nesses diálogos que eu faço. Se não foi fácil para ele, ele superou. E se ele determina, e se ele entrega algo para a gente tem que dar seguimento. Então, assim, é agradecer sempre, porque o autoconhecimento é fundamental. E o autoconhecimento traz a espiritualidade também faz a gente expandir, a gente despertar de muitas coisas, e principalmente a gente ter o discernimento para a gente não despertar de uma coisa, se livrar de muitos dogmas e cair em outros. Então a espiritualidade, ela é fundamental nisso tudo. É o despertar da nossa consciência, é o despertar das nossas habilidades, das nossas sensibilidades, é trabalhar isso em nós e desenvolver o melhor sempre. E focado no quê? Que é aquilo que eu falei na live passada, né? A gente trabalhar o nosso caráter no caráter de Deus. É o nosso maior exemplo, né? E é o nosso maior guia. Então, assim, não tem erro. Não tem erro. Pegando um gancho, né? Deus dá tudo aquilo que é seu. Exatamente isso, de bom ou de ruim. Tá? E se é algo que nós, seres humanos, achamos ruim, é porque nós interpretamos dessa maneira, porque falta-nos conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente acha que é ruim, né, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que a gente acha que não está certo, tudo aquilo que a gente acha que é injusto, essa responsabilidade é dura de engolir, mas é nós que atraímos isso para nós mesmos. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito de saúde, seja no âmbito de qualquer situação. E qual que é a cura de tudo isso? Existe uma cura para tudo, é a transformação. É a transformação trabalho, né, interna. Ponha isso na mente. Transformação interna. Porque é aquilo. Se a pessoa pensa em saúde, fala de saúde, vibra a saúde, ela vai atrair o quê? Saúde. Mas o que nós vemos aí? As pessoas competindo quem está mais doente que o outro. Ou seja, está alimentando mais da mesma energia. Eu converso com as pessoas e eu só vejo elas reclamar que falta dinheiro, que não tem recurso, que não tem trabalho, que isso, que aquilo. O que ela vai atrair para ela? Mais disso. A gente ouve as pessoas falando e as pessoas não se dão conta disso, que elas mesmas estão atraindo o mal para elas mesmas. Mas isso é duro de engolir, essa responsabilidade. Vibra, né, Rafa? E elas sempre jogam essa responsabilidade para os outros. E isso não vai mudar a vida delas. O que vai mudar a vida delas? Qual é a cura para as coisas? Uma mudança interna, uma transformação. Então, para e pensa o que você fala, pensa e sente. Se você reclama, começa a parar de reclamar. Se você julga os outros, para de julgar. Se você fala de doença, para de falar de doença. Se você está reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, que é falta, que não tem dinheiro, que não tem recurso, que não tem trabalho, para de falar disso e começa
a desenvolver energias boas para a sua vida. Começa a falar de alegria, pensar em alegria, comentar coisas alegres para você ver se a tua vida não muda. Né? Fala de riqueza, fala de prosperidade, fala de abundância para você ver se a tua vida não é abundante e você não está enxergando isso. Fala de coisas boas, fala de felicidade, fala de coisas belas. Alimenta a tua vida, a tua alma com coisas boas para você ver se a tua vida não muda e muda rápido. Porque é isso que você vai passar a vibrar daqui para diante. Né? Você vai quebrar tudo aquilo que te incomoda, você vai quebrar esse momento, né, de reclamação, de pessimismo. Porque você está alimentando isso. E Deus vai te dar isso? Vai. Por quê? Porque Deus não vai te dar as coisas de mão beijada. Deus quer uma transformação, porque todos nós somos iguais. Deus não vai beneficiar um ou outro. Todos somos iguais, então todos nós temos que se transformar. Quer mais justiça que isso? Eu acho que é impossível. Né? Cada um é dono das suas consequências. Cada um é dono daquilo que planta. É justo ou não é? Justíssimo. Ah, mas foi fulano que me fez mal. Pois é, em algum momento vocês se cruzaram. Em algum momento você está conectado com ele. Né? E é isso que Deus faz. Para que as coisas se equilibrem, para que as coisas entrem em harmonia. Então, se você fala de guerra, ouve música de baixo calão, ouve músicas com palavreado, sabe, pornográfico, de sofrência, pode ter certeza que essa energia você está atraindo para você. E essa energia, eu te garanto, não vai fazer você crescer. Não vai fazer você sair do lugar. Então, quando a gente fala de energia, tudo tem a sua energia. Tudo tem a sua vibração. Cada palavra, cada pensamento. E isso faz com que o quê? Junte-se mais do mesmo. Ou seja, quando você verbaliza algo, né, você não está só falando, você está emanando uma energia para o universo. E essa energia vai o universo afora e volta para você. Né? Atraímos o que vibramos, né, Rafa? Exatamente. E quem pensa igual vai se atrair. Então, é aquilo. Por exemplo, assim, é isso que a gente falou da religião. Quem gosta de religião evangélica, vai aonde? Vai no centro evangélico. Quem gosta do católico, são pessoas que compartilham do mesmo pensamento, da mesma energia, vão no católico. Quem gosta do espiritismo, vai no espiritismo. Quem gosta da Umbanda, vai na Umbanda. Então, o que é isso? São sintonias, semelhante atrai semelhante. Cada um vibrando na sua energia. Né? Agora, o que as pessoas não entendem é que quando você entende todas essas energias, você quer entender elas, todas levam a Deus. Né? E nenhuma é ruim e nenhuma é boa. Quem que faz a religião ser boa ou ruim? São as pessoas que estão lá dentro. É o que a gente costuma falar, né? Não adianta você ir numa igreja, você ir num centro, e naquele momento você rezar para Deus, sair dali falando mal do teu vizinho, sair dali falando mal da pessoa que você encontrou lá na igreja que você não gosta dela. Não adianta de nada. Lembrando, não precisa falar, basta pensar. Exatamente. Basta pensar. Então veja o quanto é rico você ter esse conhecimento para que a tua vida seja diferente, para que a tua vida flua, né? E você usar as palavras achando que é uma coisa, vai de atrás, corre, busca o significado. É como a gente falou, mediunidade, dom, né? Espírito Santo, batismo, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo significado, só que cada um na sua vertente. Então, para que ter preconceito se tudo isso vem de Deus? Deus criou tudo? Deus criou tudo. Então, alguma coisa aí tem que chamar a nossa atenção, né? Então, a pessoa que é maldosa está sem Deus? Ela está sem Deus, mas foi Deus que criou ela também. Por isso, amar o seu inimigo. Foi Deus que criou ela. Você acha que Deus não ama o bandido? Você acha que Deus não ama aquele que faz o mal? Claro que ama. E está correndo atrás para que essa pessoa, né, pare de fazer besteira e comece a fazer coisas boas. Por quê? Para que ela pare de atrair sofrimento para ela. A gente vê muitas vezes por aí, né? A pessoa sofre tanto, sofre tanto que começa a fazer o mal para os outros. Né? Aquele sofrimento, em vez de virar algo para ela refletir e pensar, falei, eu vou parar com o que eu estou fazendo, com o que eu estou vibrando, porque eu quero uma coisa melhor para mim. Não, aquele sofrimento desencadeia nela algo para ela começar a fazer o mal.
Ou seja, né, ela está perdida, ela está vibrando numa outra energia, é o que a gente trouxe aqui. Você acha que Deus não ama essa pessoa? Claro que ama. Né? E o que Deus faz? Faz com que as pessoas, né, busquem ajudar ela através da caridade, através do amor ao próximo. Né? Deus não vai pegar ela e tirar ela dali. Por quê? Porque qual é a cura dessa pessoa? De novo, transformação. Uma transformação interna. O dia que ela parar e analisar que ela está atraindo aquele sofrimento para ela com o que ela pensa, sente e faz, né? Aquela maldade que ela começou a fazer com outros existe dentro dela, ela não a controla, né? E ela não está consciente disso, né? O dia que ela acordar para isso, ela se transforma e começa a passar, né, a parar de sofrer. Começa a fazer o bem. Essa transformação. Então, isso que a gente fala. Deus não vai vir aqui salvar todo mundo. É cada um por si nesse momento. Né? Cada um por si ajudando um ao outro. Porque quem já se transformou, já entendeu que precisamos ajudar uns aos outros. Na sua possibilidade, no seu conhecimento, mas a intenção é essa, o amor. Sempre foi e sempre vai ser isso. Então, em vez de você olhar, né, aquela pessoa que está sofrendo, que está fazendo a maldade, que está preso, que é um bandido que prejudica os outros, em vez de você olhar para ela com desdém, desrespeito, desprezo, olha para ela com amor. Só o fato de você olhar emanando amor, você já está ajudando ela. Né? É isso que Deus quer de nós, que a gente olhe, pense com amor. A energia do amor tem que ir junto nas nossas palavras, nas nossas ações. Agora, tem aquela coisa que a gente tem que ter discernimento, lembra? Né? A pessoa que xinga a outra, né, que faz umas brincadeiras sem graças. Será que tem amor nessas palavras? É de novo, né? O negócio do ciúme lá, da mágoa. Traga o amor para dentro de você e pergunta o que isso significa. Porque o amor vai se revelar para você. E aí você vai perceber que todas aquelas mudanças que a gente tanto fala aqui, vêm do amor. A gente começa a ser diferente das outras pessoas, a caminhar um outro caminho. Tem coisas que a gente não quer mais saber, porque não faz mais sentido. Né? E são coisas corriqueiras do dia a dia. Né? Então, por exemplo, tem coisas materiais, a gente passa a dar a elas segundo plano. Ah, elas não são importantes? A gente, sim, elas têm a importância delas. E o amor nos mostra isso. Cada coisa tem a sua importância. Né? Então a gente não despreza as coisas materiais, a gente usufrui, e usufrui muito bem. Né? Mas não é a todo custo, não é a todo gosto, não é a todo desejo e paixão que eu tenho que ter, que eu tenho que conquistar. É outras coisas. Né? A gente às vezes troca, no sentido de entendimento, a gente troca uma coisa material por ver o pôr do sol, por exemplo. Por quê? Porque aquilo faz bem. Aquilo nos traz uma coisa boa. Né? A gente troca algo que a gente vai ganhar muito dinheiro, por exemplo, por algo simples. Porque faz sentido para a gente. Para o outro talvez não faz sentido. Ok. Vida que Tudo segue, bem, cada né, um na sua. Mas o que é importante? A gente ter amor. Então, quando a gente traz isso, é assim, uma pessoa, né, que tem grandes fortunas, que é milionário, mas tem amor no coração dele, tá certo, ok. Né? Ele ajuda as pessoas da forma dele, dá emprego, cuida bem dos seus funcionários, né, trata com dignidade, tem amor no coração, multimilionário, dono de um monte de empresa, legal, ele gosta daquilo, além dele gostar daquilo, ele veio para aquilo. Então, as pessoas têm que começar a entender isso. Ele veio para aquilo. Né? Então, por isso que ele se dá bem, por isso que ele é feliz. Agora, tem pessoas que não vieram para ter todo esse glamour e tem a todo custo toda a força, né? Usa toda da sua força. O que causa isso? Sofrimento. Então, veja como é uma linha tênue, né? Para a gente discernir o que é do que. Mas a gente só vai conseguir com conhecimento e buscando a espiritualidade e mais que isso, né, tendo conexão com Deus, Deus te revelando. Então Deus revela essas coisas. Tem gente que veio para ter muito sucesso e está fazendo o seu papel direitinho, né, tendo amor no coração, ajudando as pessoas.
A gente tem exemplos por aí. Mas tem gente que não veio para o sucesso e a todo custo buscou. E conquista, porque Deus dá para mostrar, né? Para mostrar o que está acontecendo. E muita gente, o que acontece? É depressão, é sofrimento, e não sabe por quê. Às vezes ela está num lugar que não é dela. Simples assim, né? Mas ela não para olhar para ela, por quê? Porque o glamour, né? A vida externa dela tomou conta dela. O dia que ela parar e olhar para dentro dela, ela vai ver que aquilo não faz sentido, né? E ela, muito provavelmente, pode ter força para mudar aquilo e viver uma vida simples, tranquila. A gente vê por aí muitas pessoas que foram milionárias e estão vivendo uma vida mais simples. Por quê? Porque entenderam o caminho delas. Teve aprendizado. Isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Tudo que a gente vê por aí das pessoas, tudo tem um aprendizado. Tudo leva a um grande aprendizado. Riquíssimo, né, Rafa? Exatamente. E daí assim, né? Qual que é o carro-chefe das coisas que a gente fala? É o amor. Então, desenvolva o amor, pratique o amor, que tudo vai se encaixando aos pouquinhos, né? Muitas das coisas a gente vê por aí, né, que não está no seu lugar e a gente sente isso, né? Mas a gente sente pra gente, né? Porque vem a energia, bate, né? E fala, nossa, que está estranho isso, não tá legal isso, tal. Porque muitas vezes as coisas estão fora do lugar, né? São pessoas que querem algo que no momento não é para elas. Mas se ela se transformar, aquilo pode ser delas. Então isso que a gente fala da cura, né? Se curar, o que é? É uma transformação. A pessoa está com um problema financeiro, por exemplo, está com dificuldade. Por quê? Né? Ah, porque o mundo é isso, porque o mundo... Não, é por alguma mudança interna que você precisa fazer. É algum perdão, né? Sabia? Às vezes você perdoar alguém faz com que a tua vida financeira flua, né? Então, o que você tem dentro de você que está te bloqueando para você conquistar as coisas? Porque isso é a cura, isso é a conquista, é a transformação interna sua. E Ai, é que tão gostoso, transformação! né, Rafa? É o que a gente fala, né? Se você olhar para dentro, a sua consciência vai gritar para você o que isso precisa mudar. Se pergunte, né? Olhe para você, mas olhe com verdade, olhe com profundidade. Né? Esqueça um pouco das coisas aqui fora. Esqueça um pouco das coisas que nos aprisionam. Né? Leve segundos, minutos, horas para você. Comece aos poucos. Né? A gente gosta de falar da meditação, que é um jeito, mas pode ser uma oração, pode ser você conversar com Deus, dá o nome que quiser, a energia é a mesma, mas olha para você com carinho e o que é que você precisa mudar para sair das situações. Isso é muito engraçado, porque tem pessoas, né, que parece um círculo vicioso. Né? Passa um tempo, elas caem besteira. Passa um tempo, elas caem na mesma besteira, ou não sai do lugar, corre, volta no mesmo lugar. O que isso está querendo dizer? É uma mudança interna, é uma transformação interna que a pessoa precisa fazer. Olha que justo que é isso, olha que misericordioso que é isso, e olha que amoroso que é isso. Né? Quanto amor existe dentro disso. Deus mostrando de um jeito, mas nós seres humanos não queremos ver muitas das vezes. É isso que nós temos que se atentar também, né? A gente querer ver, a gente querer que Deus nos mostre, porque uma coisa a gente aprende, Deus é tão generoso, mas tão generoso que Ele não quer que a gente sofra. Mas nós sofremos porque somos teimosos, não escutamos Ele. A gente não escuta Deus. A gente fala com Ele, pede, mas na hora de escutar, fecha os ouvidos, fecha o coração, né? Como é que a gente fecha o coração para Deus? E é aquilo, né, Rafa? Se a gente entendesse bem como tudo funciona, a gente nem pediria nada para ele, a gente só agradeceria. Pois é. E como é que a gente fecha o nosso coração para Deus? A gente não ama. A gente trouxe aqui, muitas vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Deus fala com a gente através do quê? Do amor. Então, aquele segundo, né, que você sentiu o amor, Deus está falando com você. Mas a gente tem que começar a ouvir
ouvir mais Deus, né? E deixar que Ele nos mostre o que é que a gente precisa fazer para que as coisas fluam, né? Fluam do jeito que Ele quer, porque, querendo ou não, é o melhor jeito. É o melhor jeito, não adianta. Mas, de novo, né? O que temos dentro do coração? O que alimentamos? E aí que a gente traz assim, né? Será que Deus quer o mal? Deus não quer o mal. Ele não pode querer o mal. Porque Ele é puro amor, né? Ele é pura bondade. Então, quando a gente está fazendo o mal, o que a gente está fazendo? Nós estamos se distanciando dele. E Ele deixa, para ver até onde a gente vai. Aí a gente sofre, pena, né? Sabe? Aquele sofrimento. Até a gente olhar e entender, nossa, estou distante de Deus, preciso voltar para Ele. E como é que a gente volta para Ele? Começa a amar de novo. Né? A se amar, principalmente. Que é uma coisa interessante, né? Nós temos todas as energias dentro da gente. Nós precisamos desenvolvê-las. Mas a gente só desenvolve a parte grosseira, né? Que é o nosso medo, as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos ciúmes, as nossas mágoas. Isso a gente já desenvolveu, chega delas. A gente transforma isso. Ser humano, infelizmente, né, Rafa, tem uma tendência sempre pro negativo, né? E o negativo tem muito mais força do que as coisas boas. A gente parar para analisar isso. A gente para ver. A gente fala de amor, mas muitas vezes as pessoas não conseguem acessar. Por quê? Porque está cheio de medo, está cheio de preconceito, está cheio de muita coisa que atrapalha essa conexão com isso, com essas virtudes que a gente tem, né? E que muitas vezes a gente prefere colocar sombras. Então, assim, e esses momentos, muitas vezes, né, Rafa, que a gente fala, a solitude, o silêncio, tem pessoas que não gostam, mas são essenciais. Porque esses momentos nos mostram o quanto a gente é capaz de ficar com a gente mesmo. O quanto que a gente gosta ou não gosta de estar com a gente. E a gente precisa olhar para essas coisas, a gente precisa. E é nesse momento de silêncio, de solitude, é que a gente acessa Deus na sua plenitude e Ele vai revelando um pouquinho de nós em cada detalhe. Então, quando você fala assim, né, é interessante isso, né? Ah, mas a gente vê que o mal predomina aqui, o pessimismo predomina aqui. E por quê? Por uma razão muito simples, né? A maioria das pessoas vibram nessa energia, né? Da maldade. Mas eu vejo que as pessoas estão fazendo as coisas boas. Sim, elas estão fazendo. Algumas pessoas, bastante, estão fazendo as coisas boas. Mas ainda o seu interior é complicado. Né? Porque, de novo, não é o que a gente faz em termos de energia, é o que a gente vibra. Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo coisas boas, mas ela vibra ainda numa maldade muito grande. E é isso que faz com que o que a gente chama de ambiente psíquico, né? É o ambiente do planeta, essa energia grosseira ainda. Então veja quanta energia boa de amor precisa ser emanado para limpar essa energia grosseira, né, de densidade baixa, de pessimismo, de medo. Né? É aquela história assim, a gente olha as pessoas, tá tudo bem, estão vivendo a sua vida normal, né, estão comprando, vendendo, comendo, passeando, mas o seu interior está como? Está com medo? Muitas vezes as pessoas saem de casa com medo, mas sai de casa, mas o que predomina é a energia do medo. Então essa energia do medo sai para o universo, fica no nosso ambiente psíquico. Aí milhares e milhões de pessoas com medo. Essa energia, ela é em maior quantidade do que a energia, por exemplo, da coragem. Né? Vamos, para nós entender. Aí o que predomina? O medo vai predominar, porque é muitas pessoas vibrando no medo. Né? Por isso que a gente fala, qual que é a cura? Transformação. É transformação. Eu te garanto que se
80% das pessoas vibrassem realmente no amor, o ambiente seria diferente. Totalmente diferente. Com certeza. Né? E a gente consegue enxergar isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, assim, a gente ouve por aí, é melhor, as pessoas honestas, né, sofrem mais. Então, tipo assim, por quê? Porque tem muitas pessoas desonestas vibrando desonestidade. Então, quando a gente... E isso externa para Assim, fora, né? e é assim com a verdade também, Rafa, porque quando você Exatamente. expressa a verdade, você ofende, você acaba atacando sem nem ser a intenção disso, as pessoas se sentem ofendidas. Então, daí a gente vê assim, mas a honestidade não vale a pena, por exemplo. Exatamente, né? Por quê? Porque a energia da desonestidade é maior. Agora, pega isso e joga para tudo. Né? Quando a gente fala joga para tudo. É o amor, é o ódio, é a violência, é a raiva, é a caridade. Por que fazer a caridade custa bastante? Porque as pessoas vibram numa outra energia. Né? É penoso você fazer a caridade, você tem que fazer muito esforço para ajudar alguém. Por quê? Porque a energia que a gente vibra, né, é contrária a isso. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente transformar. Isso que a gente fala de transformação. Né? Então por que amar as pessoas é difícil? Porque a gente não tem amor dentro da gente o suficiente, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos, fazer um esforço para amar, e isso vai desenvolvendo. E quanto mais pessoas desenvolvem o amor, aí vai ficando mais leve as coisas, vai ficando mais saudável as coisas, né? Mais suave. Então é essa dinâmica. Então por que tanta violência? Por que tanto roubo? Porque as pessoas vibram nisso. Mas e as pessoas que são roubadas? Elas vibram nessa baixa frequência de medo, por exemplo. Então está tudo interligado. Então por isso que medo, né, ciúme, inveja, ódio é ruim. Porque todas elas vibram numa baixa frequência que a gente fala. Para transformar, o que tem que fazer? Vibrar numa alta frequência. Amor, alegria, né, perdão, caridade, otimismo, coragem. Isso são energias de alto vibração. Né? Agora, se a gente pegar para analisar o que as pessoas vibram, é o resultado que a gente vê por aí. Né? É o resultado que a gente está enxergando aí. As pessoas querendo passar a perna um no outro. Isso é ruim. Né? A gente costuma falar assim, do bandido lá que a gente vê que o cara vai lá e faz, né? O cara vai lá e rouba, fulano roubou. Mas e o outro lá que deixa passar o troco do mercado? Não é a mesma coisa, mas é a mesma energia de baixa vibração. Né? Tem formas e formas, né, Rafa, Exato. De burlar as coisas. Né? Uma pessoa sai na rua, dá um soco na outra, né? Dá um pontapé na outra. É uma energia de baixa vibração. E o outro que passa xingando o outro, é uma energia de baixa vibração. E o outro lá na frente que só pensou em maldade lá, esse cara aí xingou mentalmente, é uma energia de baixa vibração. Ou seja, olha o tamanho da encrenca que nós estamos passando. Entende? Então a questão é essa. A questão da maldade e fazer o bem é isso. Qual é a energia? Então, a maldade é infinitas vibrações de baixa vibração. Né? E fazer o bem é infinitas de energias de alta vibração. Então é isso que nós temos que começar a entender. Então dentro da maldade tem um monte de energia. Né? O medo está nelas, o ciúme está nela. Né? Tudo baixa vibração. Ó. Né? A inveja, o ódio, a raiva, a ignorância, né? A vaidade, a arrogância. Se as pessoas pudessem, né, Rafa, estudar a fundo o que significa as energias, entenderiam tanta coisa, né? Exatamente. Exatamente. Daí a gente pega uma balança, né? O que pesa mais, o amor ou a raiva das pessoas? Eu acho que dá pra gente enxergar como que o planeta se manifesta, né? Como que o planeta se manifesta? Você vai, por exemplo, num jogo de futebol, que é uma coisa, é um lazer, é um prazer das pessoas, é um xingando o outro. Você imagina? Que energia densa está aquilo ali. Né? Você vai fazer política, você vai nas eleições, é um se matando com o outro.
E esse se matando pode ser virtual, né? Um mandando mensagem para o outro, a energia está indo do mesmo jeito. Então, olha, E, né? Você e a pega as redes gente, sociais, tem mais energia de ódio ou mais energia de amor? Né? É só a gente fazer um balanço. Quantas pessoas elogiam as outras? Quantas pessoas se importam com as outras? Né? Mandam mensagem de otimismo, mandam mensagem caridosa, mandam uma mensagem positiva. Quantos tem? É só fazer a balança. É tipo de energia. Ó, né? Quantas pessoas que está escrevendo ali está realmente emanando amor para os outros? Está alegre, está feliz com a conquista dos outros? É tudo mas isso. Rafa, hoje tá tão assim que nem mandar mensagem, como diz outro, um vídeo legal, alguma coisa que você acha maravilhoso, você não pode. Porque você tem um entendimento, a pessoa tem outro, e às vezes aquilo é ofensivo. Pois é. Então, assim, até nisso a gente hoje se preocupa, sabe? Porque às vezes você acha que você está fazendo algo legal, nossa, a pessoa vai, através daquilo que você sentiu. Então, assim, são coisas que hoje a gente precisa. Ter Se você discernimento. pode, ter discernimento. Se você pode hoje chegar em alguém, falar o que você precisa falar, ou conversar, é direto. Então, assim, e engraçado, né, Rafa, que a gente entrou nessa frequência, nesse momento do planeta, nós entramos num momento de vibrações fortes, né? De energias que tudo estão se manifestando. E a gente que estudou isso, que busca a compreensão disso tudo, com autoconhecimento, espiritualidade e tudo mais, e todas essas buscas, a gente consegue ver as coisas, as intenções tão claras, né? As coisas se apresentam para a gente de formas tão claras, que não deixam dúvidas. E a gente começa a se perguntar, né, o que será? O que vai acontecer? Tudo que a gente quer é que, de alguma forma, né, Rafa, ocorra, sim. A energia do amor supere tudo isso, né? Transforme tudo isso, que cada um dentro daquilo que pode busque de alguma forma vibrar melhor, pensar melhor, sentir melhor, se desenvolver, se conhecer de verdade, para não viver à mercê de tudo que chega. Porque a falta de conhecimento deixa as pessoas assim, infelizmente, à mercê de tudo que chega. Tudo é ofensivo, tudo é preconceito, tudo tem algo negativo para dizer. A gente nunca pensa, o que isso me trouxe de bom, né? Isso me faz refletir. O que isso toca em mim em alguma coisa. Eu E fiquei dentro disso, feliz, eu fiquei triste, eu fiquei magoado, eu trouxe. O que é? Porque hoje eu procuro, assim, às vezes as mensagens, as coisas que me chegam, dependendo do que eu sinto, eu me pergunto por quê, né? Se me fez bem, me fez mal, por quê? O que eu sinto? Qual a percepção que eu tenho disso? É importante essas coisinhas, são detalhes, mas são detalhes muito importantes, que falam muito sobre a gente. então, e dentro disso que você falou, é interessante, né? Por exemplo, assim, a pessoa que fala, né, ou que manda uma mensagem e tal, né, qual o sentimento que ela tem? É um sentimento de amor? Né? Aí você pega isso e vê a qualidade da mensagem. Você vai saber se tem amor ou não, né? Se é preconceituosa, se é uma briga, se é um conflito. Você consegue sentir. Então, a pessoa que está emanando, ela tem amor. E, por outro lado, a mesma coisa. A pessoa que está recebendo, ela tem amor? Porque uma pessoa que tem amor, se ela recebe, né, uma ofensa, se ela recebe algo que desagrada ela vai falar, ela vai fazer que nem você falou.
né? Eu vou analisar. Por que está chegando isso a mim? Ou seja, se ela tem amor, ela vai perdoar antes da pessoa mandar aquela mensagem já. Está perdoada. Só que ela vai pegar aquela mensagem e vai refletir se aquilo, né, faz sentido para ela ou não. Se não faz, ela vai pegar e vai... Ressoa, né, Rafa? Então, ela vai pegar aquela mensagem e simplesmente vai descartar. Uma pessoa que tem amor. Uma pessoa sem amor vai contra-atacar de novo. Então, olha como que é que as coisas funcionam. Olha como é importante a energia do amor, né? De quem manda e de quem recebe também. Então a gente tem que ter essa consciência. Pode falar. Não. Não quer mais? Então chega. Já deu. Deu hora. Então é isso, gente. É aquilo, né, Rafa, que a gente fala. É a gente entregar o nosso melhor, sempre. Tem algo que toca seu coração, transborda, faça. Deus tocou no seu coração de alguma forma. Você sentiu, você pediu direcionamento, você foi guiado, faça. Aquela história, né, que a gente fala assim, você vai orar para alguém, você vai fazer uma oração, a primeira coisa você reza para Deus, né? Você pergunta para Deus, você fala, Deus, ajuda essa pessoa. Sempre é Deus, porque Ele é que permite. Mas por que para escrever algo você não faz a mesma coisa? Vai xingar alguém, vai brigar com alguém, vai entrar em conflito, vai com ódio, com raiva com alguém? Pergunta para Deus, né? Se Ele permite essa situação primeiro. É a mesma coisa, né? Então, você vai fazer uma oração, vai fazer uma prece para alguém, se pergunta para Deus, né? Se ele tem permissão daquela energia, daquele amor que você está emanando, aquela prece, chegar na pessoa. Mas por que uma mensagem, uma palavra de baixo calão, uma brincadeira de mau gosto, você não faz a mesma coisa? Por que não pergunta para Deus se aquilo é legal para o outro? Então, olha o quanto é profundo as coisas e as pessoas estão vivendo numa superficialidade gigantesca, né? Achando que não dá nada, o famoso não dá nada, mas pode ter certeza que não é assim que as coisas funcionam, né? Então acho que antes da gente tomar uma atitude... Se as pessoas tivessem noção que o que se faz aqui, o mundo espiritual, tem uma outra energia funcionando sobre tudo isso, tivessem noção, visão de tudo que acontece, o tanto faz ou não foi nada, no mundo espiritual, a gente pensaria 1001 vezes antes de certas coisas. Então, por isso que a gente está trazendo aqui para ver se as pessoas acordam aqui, né? Que esse é o grande questão, se acordar para isso aqui, né? Querer buscar isso, porque vai fazer a diferença. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui a gente está aqui de passagem, sim, mas essa passagem a gente tem que fazer valer a pena, né? Para que no outro lado, lá no mundo espiritual, né, a gente conquiste o que a gente veio buscar aqui, que não é simplesmente algo banal, é muito mais profundo. As pessoas travam guerras e competições aqui, mas não tem noção de como isso está funcionando, né, Rafa, no mundo espiritual. Então tá na hora de despertar. É isso aí. É isso aí. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho, né, Rafa, dentro da nosso humilde conhecimento. E agradecer, a gente tem que agradecer muito, porque mais do que passar um conhecimento, é a nossa própria transformação. Né, Rafa? Nos tornarmos seres humanos melhores. E agradecer mesmo, agradecer sempre. Talvez não somos as melhores pessoas, assim, não em ser pessoa, né? Mas assim, talvez muitas vezes é o que Deus
entrega o que Deus manda e tá tudo certo. A gente não tem que estar se preocupando como vai fazer, a gente só tem que fazer. É isso que é importante, é a gente levar, e quem tiver na sintonia, na vibração que a gente tá, vai receber. É como Deus, né? É a gente caminhar. Pode ter Muita certeza gente não que pensava, muitos não pensavam e nem agia como ele. Mas ele fazia o que tinha que fazer e a gente não pode ser diferente. a gente faz as coisas com amor e carinho, isso pode ter certeza. É isso aí, é o que Então é isso aí. importa, né, Rafa? Obrigado, É gente, pela isso. presença. Uma boa noite. Até a próxima. Paz, luz, muito amor. Valeu. É isso aí. Boa noite, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.